Globo Repórter. O elefante é um dos maiores mamíferos da Terra. Pesa de 5 a 6 toneladas. Vive no máximo até 70 anos. Herbívoro, consome até 400 quilos de alimento por dia. Não tem pouso certo e anda em manadas de até 400 indivíduos. Na tradição popular, disse que o elefante é um animal incômodo. Na verdade, é um preconceito derivado de seu grande porte, porque o elefante é bicho tranquilo, tímido, pouco agressivo. Ao contrário de muitas espécies animais, ele tem um comportamento familiar irrepreensível, com a presença carinhosa da mãe junto do filhote, até que este fique pronto para aventurar-se na selva. Mais ainda, os elefantes são solidários com os membros da manada que se ferem ou ficam doentes. E quando encontram um companheiro morto, recolhem as partes de seu esqueleto para depositá-las em lugares variados. Não se conhecem até hoje os motivos desse estranho comportamento. O cotidiano dos elefantes, do nascimento à morte, é o tema do Globo Repórter de hoje. Este é o Monte Marsabit, um pico isolado cercado pelo deserto de Chalbi, na África Oriental. Há 30 milhões de anos, vivia nestas terras uma criatura chamada Estregodon. Hoje, o espaço é ocupado pelos descendentes da criatura pré-histórica, os Ahmed de Marsabit, que são os maiores elefantes existentes. É este elefante africano que vamos começar a conhecer agora, acompanhando um pouco de sua vida nestas planícies e montanhas. Este elefantinho, por exemplo, tem apenas 2 horas de vida. Embora o mundo lhe pareça ainda confuso, no meio de tantas pernas e trombas, é justamente através do roçar dos elefantes adultos que ele recebe e entende as expressões de afeto. O elefante já pesa por volta dos 110 quilos e precisa de mais de 1 litro de leite em cada refeição. Seus 80 centímetros de altura dificultam a busca do alimento no seio materno, obrigando-o a fazer um esforço concentrado sobre as patas traseiras. Se o elefante adulto é sempre respeitado por seu porte, o mesmo já não acontece com os filhotes, que correm sempre o perigo de um ataque por parte de outros animais. Os elefantes mais velhos estão sempre atentos para alertar o bando quando um perigo se aproxima, soltando gritos estridentes quando veem inimigos como cão selvagem. A agitação de outros animais faz o elefante ficar atento. Caminhando contra o vento, o leão não é pressentido pela possível presa. Mas quando o vento muda, o faro do elefante percebe a presença da ameaça. Igualados pelo porte,
Elefantes e rinocerontes mantêm uma convivência pacífica, mesmo quando estão disputando o melhor lugar na água. Na verdade, os elefantes só se preocupam em proteger-se quando há um filhotinho por perto. Curiosamente, são as fêmeas que mantêm o grupo unido e garantem sua sobrevivência. As mais velhas lideram o bando e estão sempre juntas com as filhas e os filhotes. Quanto aos machos, têm que deixar a manada assim que completam 15 anos. Aparecem de vez em quando para visitar a família, mas não podem permanecer por muito tempo. Se um filhote adoece, por exemplo, imediatamente a matriarca solta um grito de alerta. É que geralmente um animal doente representa perigo para a manada, pois se torna presa fácil dos predadores. Normalmente, as espécies animais costumam abandonar seus membros enfraquecidos, pois se não o fizerem, todo o grupo poderá ser prejudicado. Entre os elefantes, no entanto, isto não acontece. As fêmeas que dirigem a manada sabem que, se o elefantinho ficar deitado muito tempo, o próprio peso poderá amassar-lhe os pulmões. Com muito amor e carinho, cuidam do filhote adoentado, pois sabem que na lei da selva são os mais fortes que sobrevivem. Unidos, os elefantes se protegem contra inimigos como os leões, os abutres ou as hienas, sempre em busca de um sinal de fraqueza para poder atacar com maiores chances de vencer. O momento mais perigoso para os animais selvagens sofrerem um ataque inimigo, porém, é na hora do parto. Geralmente, este é um instante solitário para a fêmea, ocupada em dar à luz. Enquanto o restante do grupo permanece indiferente ao que lhe acontece. O filhote se levanta cerca de 5 minutos após o nascimento. E se não aprender imediatamente a correr, o recém-nascido será presa fácil para os predadores. O bebê não percebe logo o perigo, mas instintivamente se firma e começa a exercitar a própria força, sem saber ainda que dependerá dela para sobreviver dali para frente. Com apenas 2 semanas de idade, o pequeno elefante já tomou mais de 100 litros de leite. Até os 2 meses, depende inteiramente da mãe. Depois disto, começa a se soltar em aventuras na área ocupada por sua manada. Cada filhote demonstra ter personalidade própria. Alguns são mais tímidos, outros mais extrovertidos. Todos eles, no entanto, começam a descobrir o mundo da mesma maneira. Aprendem na prática, pela experiência, a conhecer com quem estão lidando, quem são os mais fortes e os mais fracos, os mais afetuosos e os mais irritadiços. Aos 3 meses de idade, o filhote de elefante se alimenta com mais de 12 litros de leite por dia. Seu organismo já está mais bem estruturado,
Ele enxerga melhor, ouve melhor, anda com firmeza. E é então que se aventura a ir mais longe, ousando distanciar-se da mãe. Frequentemente, porém, se perde e chama por socorro. Da mesma maneira que os bebês humanos se maravilham com a descoberta de sua própria mão, o bebê elefante se encanta com a percepção da tromba, sem ter ainda noção exata de para que ela serve. Imita os adultos, porém não é ainda capaz de utilizá-la com destreza. Tentando manejar a tromba, ora ele se frustra, ora acerta, num processo de aprendizado necessário. A tromba é bastante versátil, atuando como nariz e lábio ao mesmo tempo e podendo ser usada como se fosse uma pá. No animal adulto, pesa pelo menos 150 quilos e é utilizada desde a procura de alimentos até na retirada de uma lama que cai nos olhos de seu dono. Apesar de sua aparência áspera, a tromba possui pelos sensores na ponta, capazes de perceber a forma e o tamanho de tudo aquilo que tocam. É também através da tromba que os elefantes bebem água. Os filhotes têm que praticar muito até aprenderem a utilizar corretamente a tromba com todas as possibilidades que ela oferece, como a de permitir que respirem quando estão embaixo d'água, por exemplo. Ela serve também para fazer carinhos e trocar cumprimentos. Mas sua função principal é de cheirar, pois o faro agudo compensa a pouca visão desta espécie, permitindo sua sobrevivência na selva cheia de ameaças. Nem todos os habitantes das florestas e planícies africanas, no entanto, são gentis e protetores com seus familiares como os elefantes. A chita, por exemplo, já não se mostra tão sentimental. Severamente, ela não permite muitas travessuras dos filhotes. Bronca materna vem na forma de suave sussurro, que é perfeitamente entendido pelos pequeninos afoitos. A fêmea desta espécie cria seus filhos sem a ajuda de ninguém. Após o acasalamento, o pai desaparece e nunca mais vê a família, que de qualquer maneira jamais se mantém unida, pois as próprias crias partem ao atingir 16 meses de idade. Na hora de caçar, a chita esconde os filhotes e espera que durmam para que ela tenha tempo e sossego suficientes para conseguir o alimento necessário. Brinca com eles para que fiquem famintos e sonolentos e depois sai. Como um típico felino, a chita localiza sua presa a quilômetros de distância. Em sua busca, corre numa velocidade superior a 100 km por hora, porém precisa parar para descansar a cada 15 segundos. Escolhe o alvo e se aproxima para atacar. Prefere os animais pequenos e jovens. Escolhe com calma suas vítimas e é conhecida como a melhor caçadora entre os felinos.
No entanto, esta habilidade em aprisionar e matar outros animais é prejudicada por uma timidez que a deixa assustada quando abutres, hienas e outros bichos se aproximam para abocanhar sua presa. Ela se refugia atrás do capim alto. Para conseguir ingerir os 30 quilos de carne de que precisa para alimentar-se, a chita tem de ser rápida. Logo se formará um verdadeiro banquete. Os abutres a seguem, atraindo uns aos outros, e outros animais que ao final se empenharão todos na disputa da presa. Enquanto a chita luta com dificuldade pela sobrevivência, os elefantes continuam a crescer sem pressa. A passagem do tempo é visível na espécie pelo tamanho das presas, uma marca que só eles possuem. Quando jovem, os elefantes não têm presas. À medida que envelhecem, estes dois enormes dentes incisivos crescem tanto que chegam a curvar-se. Curiosamente, os elefantes preservam suas presas usando uma de cada vez para evitar que se quebrem com frequência, sendo que os animais canhotos usam principalmente a presa esquerda e os destros a direita. Quando um dente se quebra, os companheiros ajudarão o elefante prejudicado a conseguir tudo o que precisa. Nos machos novos, o crescimento da presa significa a aproximação da maturidade. Enquanto pequenos, os elefantes do sexo masculino medem forças em brincadeiras violentas. Quando atingem a juventude, no entanto, a mãe é a primeira a mandá-los embora para que as fêmeas mantenham seu reinado, protegendo sempre as novas crias. Apesar das brincadeiras um tanto agressivas da infância, o elefante é um animal pacato e tímido que só ataca em último caso, quando acuado. Amigos de infância, eles andarão sempre aos pares quando afastados do rebanho. Enquanto os elefantes caminham sem destino, outras espécies, como o flamingo, vivem em habitats especiais. Estes, por exemplo, vivem nos lagos do Vale de Rift, cuja água altamente alcalina é evitada pela maioria dos animais. No entanto, é neste tipo de água que cerca de 2 milhões de flamingos da região encontram os camarões salgados e as algas de que se alimentam. Os elefantes não cessam de caminhar, abrindo trilhas e sendas pelas planícies africanas. Como a espécie é vegetariana, o elefante vive pastando. O capim representa 80% de sua alimentação. Aos 4 anos, ele já manobra a tromba com grande habilidade. Juntas, a tromba e a pata auxiliam a escolha e ingestão da comida. Apesar de sua aparência desajeitada, o elefante é capaz de sacudir uma árvore com a precisão de apenas fazer cair a fruta que deseja comer. Mas o elefante também sabe esperar.
Os macacos babuínos vivem nos galhos da acácia e apanham as frutas, das quais comem só o caroço, jogando fora o restante, que é recolhido pelos pacientes gigantes. Os locais onde existe água são pontos centrais na vida das espécies africanas. O elefante, pelo seu próprio porte, domina com gentileza a situação, mas não abusa do poder que a natureza lhe deu. Bebe apenas o quanto necessita, ou seja, cerca de 170 litros de água. Até mesmo o rinoceronte se vê obrigado a ceder espaço para o elefante. Em volta da água, os animais brincam. Um búfalo recém-nascido corre atrás do elefante pensando que é sua mãe. O pequeno búfalo está ainda desorientado. Precisa aprender quem é quem na lei da selva. Nesta lei, o elefante é uma autoridade respeitada e tranquila, caminhando alheio ao vai-vem voraz de outros animais, como os cães selvagens. Vivem em matilhas pequenas, muito fechadas e controladas por regras rígidas. Todo o trabalho é dividido, enquanto uns caçam, outros ficam protegendo os filhotes e todos partilham a mesma quantidade de alimento. A sobrevivência desta espécie está baseada na eficiência de sua organização. Estes animais são os mais eficientes rastreadores entre todos. Sabem que, quando acuados, todos os animais correm em círculo. E então, preparam silenciosamente uma armadilha. O chefe do grupo baixa a orelha, dando sinal para começar. Cabe a ele perseguir o animal, enquanto os outros cortam o círculo, garantindo a caça. O único ruído é o dos corpos que roçam a vegetação numa velocidade de 80 km por hora. Partilha. Os mais jovens comem primeiro. Se não sobrar para os mais velhos, eles farão nova caçada. Os leões também vivem da caça, mas são as fêmeas as responsáveis pela caçada. Mesmo não sendo muito hábil, a leoa tenta surpreender a presa. Em cada 10 tentativas, ela erra 7. Também nesta espécie, os filhotes merecem igual atenção na hora da partilha de alimentos. Comendo a cada 3 dias, o leão ingere mais de 30 quilos de carne por refeição. Mesmo não tendo que brigar pela caça, o elefante precisa competir pelos melhores locais de pastagem, como este, disputado com uma girafa. Se a natureza criou uma ameaça aos elefantes, ela é o seu próprio tamanho, que exige sua eterna busca de comida. Eles atravessarão terras proibidas, desertos, pântanos e montanhas só para buscar alimentos. Foram os primeiros geógrafos a traçar cursos na busca de comida. Tão cuidadoso é esse traçado que fizeram trilhas exatas nas montanhas que o homem aproveitou para construir suas ferrovias. Se caírem, a morte é fatal, mas as bem sulcadas trilhas os protegem.
água é vital. Precisam dela pelo menos a cada 2 dias. E nas montanhas estão as melhores águas. Para os animais que habitam essas vizinhanças, a visita de uma família de elefantes é como a visita de um rei. Gazelas e babuínos correm para o local. O aviso de que os elefantes chegaram é espalhado pela selva. O elefante suga 8 litros de uma vez e não parece tão difícil para quem já fez isso antes. Os filhos, porém, desistem ao enfrentar a dificuldade. Afinal, leva algum tempo até aprenderem a técnica de armazenar 8 litros e ejetá-los para a boca. Baixam os níveis dos rios. Grandes concentrações de lama surgem nas margens. Aproximam-se as secas. Um pressentimento de ameaça paira no ar e a água se torna mais necessária. Assim começa a migração para terras mais úmidas e verdes. Diz a lenda que os baobás cresceram com as raízes para cima, em direção ao céu. Uma árvore curiosa. Antes de uma terrível seca há 20 anos, jamais tinha chamado a atenção dos elefantes. Tudo começou repentinamente e desde então, em épocas de seca, esta prática tem lugar. Talvez eles tenham encontrado algum mineral de que precisem. Ainda não há explicações plausíveis, mas os troncos estão aí para provar este fato. Evidência silenciosa de força e necessidade. O calor aquece a areia e o cheiro de peixes mortos paira no ar. No leito dos rios, a água fácil desapareceu. Debaixo da areia, formam-se entre as rochas pequenos reservatórios de água. Só o elefante se lembra exatamente onde cavar. Se ele não cavar até o reservatório, de um ângulo altamente preciso, a areia cederá, indo se misturar à água. Golpe final e delicado, sua tromba sensível remove a última camada de areia, abrindo caminho até o reservatório escondido. Lentamente, ele suga a água com a tromba. Em cada operação, nunca consegue retirar mais do que um copo de água. Geralmente, ele leva 2 horas para conseguir retirar 120 litros.
Aproxima-se a desesperadora época das secas, quando os reservatórios de água se transformam em pó e o grito dos animais sedentos ecoa pelos leitos secos. Os pássaros chamam a chuva. É a esperança que não deixa de existir. É o eco do desejo de todos. Este jovem retornou de uma longa viagem de 1 ano. Poderiam convidá-lo para entrar na brincadeira, mas um filhote do grupo está em perigo. Anos de condicionamento vêm à tona e, ao invés de descansar, ele guarda o filhote. Neste momento, é possível entender por que os elefantes sobrevivem. A morte é lugar comum na vasta planície africana. Os fracos morrem depressa. O ciclo de vida é curto, exceto para o elefante. Sua vida chega até os 70 anos. E onde a vida dura tanto, a morte é motivo de pranto. Pelo olfato e pelo toque, eles parecem compreender o que aconteceu, o que matou este elefante. As marcas vitais, as presas, estão aqui.
marcadas pelo tempo, talvez elas de algum modo indiquem a idade, a família, o trabalho que foi feito, os lugares que foram vistos. Em resumo, a história de uma vida. O silêncio da manada é um sinal de amor. Parecem desconfortáveis quando sussurram, por isso ficam em silêncio. Talvez possuam, tal como o homem, um medo surpreendente da morte. O mistério fica mais claro junto aos poços de água. Se existe de fato um lugar lendário no qual eles morrem, esse lugar é aqui, junto à água, onde os gigantes desdentados vêm à procura de alimentos. Durante a mastigação da vida inteira, seus 4 grandes molares renascerão 6 vezes. E quando o último estiver gasto, o fim estará próximo. Se não puderem mastigar, não irão sobreviver. A natureza deve ter concluído que 70 anos é o suficiente para a sua vida. Não existem os grandes ossários cheios de presas de marfim. Ninguém conseguiu jamais filmar um. O motivo? Os membros da família do elefante morto levam os ossos embora. Um por um, são cuidadosamente apanhados e deixados em locais diferentes. Serão escondidos ou espalhados pela região em todas as direções. A última parte do esqueleto a ser transportada são as presas. O único mistério ainda não esclarecido é o motivo. Por quê? Conhecemos a vida de um gentil animal em busca da graça e da beleza e que pode desaparecer deste mundo devido às intempéries ou pela mão do homem. Portanto, retornamos a Marsabit, a montanha misteriosa. Os animais jovens esperam pela chamada de Ahmed, o maior de todos eles. E ele é visto pela primeira vez. 2,5 metros de altura, 3 toneladas. Tem presas que pesam 72 quilos cada uma. O grande Ahmed. Já se passaram 50 anos e agora ele prefere a solidão de eremita. Abandonou o conforto da manada para começar uma vida errante, marcada pela delicadeza, força e domínio sobre todos os outros. Símbolo de uma raça antiga, cujo único objetivo é a paz. Pode usar armas nucleares para defender a liberdade e a segurança dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. A hipótese da guerra nuclear foi levantada durante uma entrevista coletiva em Washington. Um repórter perguntou ao presidente Carter se ele estava disposto a seguir a diretriz 59, cuja existência foi revelada há um mês. A presidencial 59 admite a possibilidade de uma guerra nuclear limitada. Mas essa diretriz, na prática, vai depender de armas muito mais sofisticadas. Armas nucleares com uma precisão quase métrica, que só vão estar nos arsenais daqui a 6 ou 8 anos. Antes de assistir a uma discussão sobre as implicações da diretriz presidencial 59, vamos assistir a uma simulação do que seria uma guerra nuclear, usando as armas que os russos e americanos dispõem neste momento. Sem nenhum aviso, a União Soviética lança um ataque nuclear maciço contra os Estados Unidos, disparando metade dos seus 1.400 mísseis de terra. Em poucos segundos, os satélites americanos detectam os mísseis soviéticos.
Sensores infravermelhos recebem as informações que são retransmitidas imediatamente para o Comando de Defesa Aérea, NORAD. Total de mísseis disparados, 724. Saíram de seus silos a 30 segundos. Tempo para atingir os alvos americanos, 24 minutos. O Centro de Comando das Operações alerta os chefes do NORAD e do SAC, Comando Estratégico Aéreo. Em Washington, são convocados os ministros de Defesa, o das Relações Exteriores e o Estado-Maior das Forças Armadas. Cabe ao ministro de Defesa informar ao presidente americano e ao primeiro-ministro do Canadá sobre o ataque. Vários helicópteros são enviados à Casa Branca. Tempo até a chegada das bombas, 23 minutos. A ordem para disparar mísseis de terra e dos submarinos e decidir sobre os alvos dos bombardeios só pode vir do presidente americano. Mas os bombardeios, aviões e tanques recebem instruções para decolar e partir. Esta ordem vem do SAC, o Comando Estratégico Aéreo. Tempo de sobra, 22 minutos. O ministro da Defesa pede ao NORAD uma confirmação sobre os foguetes. São realmente da União Soviética? Estão vindo para os Estados Unidos? A confirmação é quase imediata. Correto. O ministro da Defesa, o presidente e outros comandantes militares saem da Casa Branca para a base aérea de Andrews. O voo dos helicópteros leva pouco mais do que 8 minutos. O presidente quer saber para onde estão dirigidos os mísseis soviéticos.